Fala concurseiro! Nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para responder qualquer questão sobre razão e proporção na prova do seu concurso público. E como esse tema é um dos temas mais cobrados, eu sugiro que você vá nessa aula até o final para você pegar todas as dicas, todos os macetes, e eu tenho certeza que você vai se tornar muito mais competitivo. E para que você tenha acesso a outros temas tão importantes quanto esse, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser sempre o primeiro a ser notificado quando o vídeo novo for postado por aqui. E aí, tá pronto para começar a aula? Então, vem comigo, porque o meu objetivo é deixar você sem dúvida. Eu vou começar a aula falando sobre razão. Razão, gente, é a ferramenta mais poderosa de se estabelecer comparação. O objetivo da razão é, na verdade, comparar, relacionar grandezas e valores. A razão entre dois números reais A e B com B diferente de zero é o quociente obtido na divisão de A por B. Quando você vai achar a razão entre dois números, a razão é a divisão, é o resultado da divisão. Porém, a razão entre dois números pode ser representada de duas maneiras. Pode ser representada assim, ó, parecendo uma fração, ou então pode ser representada desse jeito. Mas a razão é entre dois números. Esses números são chamados de termos, e aí eu quero destacar para você aqui a nomenclatura desses termos. O primeiro número, A, ele é chamado de antecedente. Micael, esse nome é muito sugestivo. É verdade. Por quê? Porque antecedente é tudo aquilo que vem primeiro, né? O segundo termo da razão, que eu representei aqui pela letra B, ele é conhecido como consequente. Veja que legal, ó. Consequente é tudo aquilo que vem depois. Então, se você vai determinar, por exemplo, ó, a razão, deixa eu anotar aqui, ó, a razão de A primeiro para B segundo. Como é que você faz? A razão é a divisão de A para B. Agora, como é que você representa? Você pode colocar aqui A está para B, assim, ou então você pode representar A dois pontinhos B. Porém, você tem que perceber que primeiro a gente apresentou o A para depois o B, e você tem que estar preocupado com essa ordem. Agora, deixa eu trazer aqui, ó, propriedade das razões. Nós temos duas propriedades, na verdade é uma, mas a gente pode entendê-la de duas formas. Por exemplo, se você tiver a razão de A para B, você pode, se for conveniente, escrever essa razão com um novo antecedente e um novo consequente. E como é que você faz isso? Você tem duas maneiras de fazer. Você pode pegar o antecedente e o consequente e multiplicar ambos por um mesmo número, certo? Você multiplica o antecedente e o consequente por um mesmo número, e aí você vai encontrar a mesma razão, só que com termos diferentes. Uma outra opção de você fazer isso, eu vou explicar isso para você, é se você pegar o antecedente e o consequente e ambos você dividir por um mesmo número. Pronto. Ao fazer isso, você encontra, na verdade, novos termos, preste atenção, representando a mesma razão e assim estabelecendo a mesma comparação de antes. Tudo bem? Quer entender isso melhor? Então olha aí no teu material. Eu coloquei uma observação, que é a seguinte, ó, acompanha comigo. A audiência da primeira transmissão ao vivo do canal Você Sem Dúvida apresentou 6 homens e 8 mulheres como espectadores. Determine a razão entre o número de homens e o número de mulheres que assistiram a essa transmissão. Galera, olha só, eu vou representar aqui o número de homens por H. Foram 6 homens. O número de mulheres eu vou representar por M e foi igual a 8. Se liga que a questão está querendo o seguinte, ó, a razão entre o número de homens primeiro e o número de mulheres depois. Veja só, viu? Como no pedido da razão a gente apresenta primeiro o número de homens e depois o número de mulheres, isso significa dizer
que a razão vai ser representada assim, ó. H está para M. Isso é só uma forma de representar. Ou seja, H está para M, assim como 6 está para 8. Gente, ó, 6 sobre 8 é a representação. A razão, na verdade, é o resultado da divisão. Se você dividir 6 por 8, você vai encontrar 0,75. Agora, observe o seguinte. Eu acabei de dizer que eu posso trocar, olha só, esse antecedente e esse consequente por novos termos sem mudar a razão. E eu dei para você duas opções. Uma delas é essa aqui, ó. Você pode pegar o antecedente e o consequente e ambos você dividir aqui, por exemplo, por 2. Já que 6 e 8 podem ser divididos por 2, então a razão do número de homens para o número de mulheres pode ser representada por 6 dividido por 2, 3, e 8 por 2, 4. Se você dividir 3 por 4, você vai encontrar 0,75. Assim, eu posso dizer que a razão do número de homens para o número de mulheres pode ser lida assim, ó. O número de homens está para o número de mulheres, assim como 6 está para 8, assim como 3 está para 4. Apesar dos termos serem diferentes, dividir 6 por 8 dá quanto? 0,75. Dividir 3 por 4 também dá 0,75. E aí, essa razão aqui, ó, deixa eu anotar assim, ó, é 0,75. Com isso, está claro o seguinte: uma mesma razão pode ser representada com antecedentes e consequentes diferentes. Porque o resultado, a razão, na verdade, é o resultado da divisão do antecedente pelo consequente. No primeiro caso, 6 dividido por 8 dá 0,75. No segundo caso, 3 dividido por 4 dá 0,75. Tudo bem? Ficou claro isso para você? Uma boa revisãozinha sobre razão. Vamos usar já isso nos exercícios. E agora, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu puxar meu slide aqui, ó, para cima. Pronto. E agora eu quero trazer para vocês aí, ó, o slide sobre proporção. Vamos fazer aqui uma revisão de proporção e a gente começa a fazer exercício. E aí, já merece o seu like? Tá curtindo a aula? Já deu o like, curtiu a aula? Se você gostou da aula, está gostando da aula, já pode compartilhar essa aula nas redes sociais aí para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. É tudo gratuito. Tudo bem? Deixa eu sair da tela aqui, ó, e continuar aqui a nossa breve revisão teórica falando sobre proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Se liga aqui, ó. Eu tenho a razão A está para B e a razão C está para D. Se elas forem iguais, a gente diz que tem uma proporção. Vamos entender isso aqui, viu, gente? Quando eu digo que essas razões são iguais, eu estou dizendo que dividir A por B vai gerar um valor K. Não sei qual, certo? Mas vai dar um valor K. Você vai associar isso à observação que eu fiz no slide anterior, certo? Então, vamos lá. Dizer que essa razão é igual a essa é dizer que A dividido por B dá K e que se eu pegar a outra razão, no caso aqui vai ser C dividido por D, isso aqui também vai dar K. Aí, nesse caso daqui, a gente diz que a gente tem uma proporção. E a gente pode dizer o seguinte, ó, A está para B, do mesmo jeito que C está para D, na razão K. Essa razão K, ela é conhecida como constante da proporção, elemento importantíssimo desse estudo. A gente viu anteriormente que a razão A está para B poderia ser representada assim, ó, A, dois pontinhos, B. Como a razão C está para D, podia ser representado assim, C, dois pontinhos, D. Eu posso dizer assim, ó, que A está para B, do mesmo jeito que C está para D. Eu gosto muito dessa representação.
porque ela sugere uns nomes que a gente está bem acostumado aqui, ó. Deixa eu fazer a leitura dessa proporção aqui, ó. A primeiro está para B, assim como C está para D, o último. Observe que na leitura da minha proporção, A e B são os extremos, são primeiro e último termo. É por isso que a gente diz que A e D são conhecidos como, deixa eu anotar aqui, ó, extremos da proporção. Pela mesma razão, você vai entender que como B e C ficam no meio entre A e D, é muito sugestivo dizer que B e C são os meios da proporção. Gente, a proporção ela tem que ter pelo menos duas razões. Ela tem que ter pelo menos 4 termos. E é assim que a gente se refere a esses camaradas. Agora eu vou trazer para você aqui, ó, a propriedade fundamental da proporção. Essa propriedade ela é a mais importante. Afinal de contas, se não fosse, ela teria um outro nome. E eu sei que você já sabe essa propriedade. Na verdade, a gente está fazendo uma revisão aqui e eu já sei que você conhece essa propriedade. Ela é bem conhecida de fato. Mas o que diz essa propriedade? Olha só, eu tenho aqui a proporção. A está para B, assim como C está para D. Como a gente acabou de argumentar, A e D são extremos e B e C são meios. E aí eu sei que você lembra da propriedade fundamental. Ela diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, multiplicar os extremos A e D tem como resultado a multiplicação dos meios B e C. E essa daqui é a famosa propriedade fundamental da proporção. Eu ainda vou falar muito sobre essa propriedade e vou dizer para você quando é conveniente aplicar essa propriedade ou não. Só que antes, eu quero fazer aqui com vocês algumas observações. Ó. Na verdade, 2 observações. A primeira observação ela é bem simples. Se você tiver uma proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, você pode, sem nenhum prejuízo, mexer na posição dos termos dessa proporção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer somente um caso. Nós sabemos que B e C são os meios. Pela propriedade fundamental da proporção, se eu multiplicar os extremos A e D e multiplicar os meios B e C, eu sei que A vezes D vai ser igual a B vezes C. O que eu vou propor aqui é a possibilidade de você mexer com a posição dos termos da proporção. Por exemplo, eu vou manter aqui a posição dos extremos, mas eu vou mudar a posição dos meios. Eu vou trazer o C para o lugar onde estava o B e vou botar o B lá onde estava o C. Ao fazer isso, o que é que acontece? Você mudou a proporção. Realmente, você está com uma nova proporção. Isso é um fato. Porém, o produto dos extremos, A vezes D, vai ser igual ao produto dos meios, B vezes C. A grande pergunta no momento aqui é o seguinte: Micael, por que é que eu trocaria a posição entre esses camaradas? Ó, você vai trocar, eu vou mostrar para você, eu vou usar isso. Porque eu vou querer meio que padronizar a solução desses problemas, de forma que você sempre vai ter os problemas arrumados do mesmo jeito e você sempre vai ter êxito na hora de resolver o problema. Tudo bem? Vamos verificar isso aqui numericamente com um exemplo. Por exemplo aqui, ó. Se eu disser para você que 4 está para 8, do mesmo jeito que 3 está para 6, e aí você verifica que isso é verdade, porque ó, se você multiplicar os meios, 8 vezes 3,
vai dar 24. Se você multiplicar os extremos, 6 vezes 4, isso aqui vai dar 24 também. Agora perceba que se você resolver mudar a posição dos termos dessa proporção, vou manter aqui a posição dos extremos, mas vou trocar aqui a posição dos meios. Observe que se você multiplicar os extremos, 4 vezes 6, vai dar 24. Se você multiplicar aqui os meios, 8 vezes 3, também vai dar 24. Agora, essa observação 2 que eu vou fazer aqui agora, ela é crucial. Com ela, você vai conseguir resolver qualquer exercício de proporção, sem exceção, qualquer um deles. Mais adiante, eu vou fazer algumas observações, apresentar maneiras mais práticas de resolver esta ou aquela questão, porém fique atento. Essa propriedade que eu vou falar aqui, na verdade é uma propriedade que eu estou colocando como observação, você consegue resolver qualquer problema. Então, tenha muito cuidado, anote com muito carinho, porque a gente vai usar isso na hora de resolver os nossos exercícios. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Quando eu tenho uma proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, significa que, dividindo A por B, vou até anotar isso aqui, ó, dividindo A por B, encontra-se um valor K. E dividindo-se C por D, você encontra o mesmo valor K. Ok? Então, eu podia representar assim, ó, A está para B, assim como C está para D, na razão K. Agora, se liga o seguinte, ó, eu quero que você preste atenção que você, em geral, vai encontrar isso aqui na sua questão. Em geral, você vai encontrar isso. Inclusive, eu vou até apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Em geral, você vai encontrar isso aí. Quando você se deparar com essa observação aqui, você pode entender que é possível separar essas duas razões, como eu fiz aqui, nesse caso e nesse. Mas o ideal é você fazer o seguinte, ó. Se A dividido por B é igual a C dividido por D e isso dá K, você pode ligeiramente dizer que A é igual a B vezes K. Do mesmo jeito que se C dividido por D dá K, então C é igual a D que vai multiplicar K. Essa observação que eu fiz aqui, ela é muito importante, eu uso muito isso na hora de resolver exercício. Vamos dizer que A está para 2, assim como B está para 3. Olha só, quando a gente diz que A está para 2, assim como B está para 3, a gente quer dizer o seguinte, dividindo A por 2, encontra-se um valor que eu não sei qual é, vou chamar de K. E dividindo-se B por 3, encontra-se o mesmo valor K, que é a chamada constante da proporção. Tudo bem? Eu vou até anotar isso aqui, viu? Vou anotar na cor azul. Ora, o que eu quero que você faça é o seguinte. Quando você lê que A está para 2, do mesmo jeito que B está para 3, você não perca tempo separando, como eu separei aqui, ó, esses dois casos, mas vá direto para isso aqui, ó. Ou seja, deixa eu sair da tela para mostrar isso para você. Eu acabei de ler que A está para 2 do mesmo jeito que B está para 3. Logo, eu digo o seguinte, que A é igual a 2 vezes K e que B é igual a 3 vezes K. E ao fazer isso, essas duas relações que eu acabei de escrever aqui, vai me ajudar muito na hora de resolver os exercícios. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo foi relevante para você. Que tal agora você ajudar um amigo seu que está na mesma luta que você para ser aprovado em uma prova de concurso público? Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Se foi relevante para você, vai ser relevante para ele também.
Inclusive, você pode continuar os seus estudos sobre razão e proporção acessando esse card que vai estar aqui do lado para que você bote em prática tudo o que a gente viu nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que você tenha acesso a outros conteúdos aqui do canal e você seja sempre avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. O nosso objetivo é ajudar você a ser aprovado no seu concurso público. Estou esperando você no próximo vídeo.